Olá, estamos de volta com o Voz. Até o bloco anterior, nós falávamos aqui no programa sobre como agir para abrir uma empresa correta, idônea, pronta para render bons frutos. Mas agora a gente vira a página para tratar do período pós-abertura da empresa. Como fazer para prestar bons serviços de excelência, fidelizar os clientes para que voltem sempre e indiquem seu negócio para outras pessoas? Essas e outras dúvidas serão respondidas a partir de agora pela nossa convidada Carolina Parolin, professora especialista em excelência de serviços pelo Grupo Positivo. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Rafael. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande de falar sobre um assunto que é tão relevante hoje nas empresas, dentro das organizações. É verdade, mas é a gente que agradece pela presença, Imagina, viu? né? Professora, me diga uma coisa, os especialistas dizem muito sobre uma diferença entre o ser eficaz e o ser eficiente, né? Existem particularidades nessas duas palavras, né? Apesar de que muitas vezes as pessoas as entendem como uma coisa só, né? De fato, é muito comum, e aí a gente escuta em algumas situações alguns mitos, né, nesse mercado. Então, muitas vezes a empresa destina uma meta à sua equipe de colaboradores para atender com mais velocidade, né? De certa forma, seria a agilidade, mas aí essa agilidade substitui por velocidade, vamos atender o cliente mais rápido. E atendendo mais rápido, você perde a qualidade. Então, você substitui a eficiência pela eficácia. Ou seja, né? O ser rápido, ele é eficaz. Mas, ele é eficiente, porque ele atendeu de uma forma rápida. Agora, não fez com tanta qualidade assim, teve alguns errinhos ali, não fez eficaz, não né? foi, de fato, exatamente, né? Eficaz nesse sentido. Tá certo. Agora, professora, qual a importância, né, de você fidelizar um cliente? No que está inserido, vamos dizer, a excelência do seu negócio no atendimento do cliente ali? Hoje é muito interessante, né, Rafael, a gente até entender um pouquinho esse escopo e como, de fato, as organizações têm deixado de lado essa questão da prestação de serviço com excelência. Então, muito se foca em indicador econômico, em resultado financeiro, mas pouco observa-se aí a satisfação do cliente. E hoje, um cliente satisfeito, ele vai, no máximo, aí, divulgar para 3 pessoas. Um cliente satisfeito, aí a gente trabalha com uma média de difundir isso para mais ou menos umas 10 pessoas, né? Hoje, com mídias sociais, isso está em todo lugar. É um universo bem maior, então, né? a empresa, de fato, ela precisa cuidar, trabalhar a fundo com esse excelente serviço para que esse cliente saia não somente satisfeito, mas, acima disso, encantado. A gente não pode esquecer que um cliente satisfeito, ele é vulnerável. Ele pode voltar ao seu negócio ou não. Né? Ele está ali, de uma certa forma, vulnerável. Agora, o cliente encantado, aquele que, de fato, você conseguiu superar as expectativas dele, você tem um cliente fidelizado, um cliente encantado. E o cliente encantado, ele é um pouco menos sensível a preço, a empresa consegue trabalhar com uma margem um pouco maior, ele tolera erros, porque ele já conhece aquela marca, ele acredita, ele é fiel ao negócio, ou seja, né, confia naquele profissional, confia né? no profissional, confia na empresa. Então, investir em fidelização de clientes compensa e muito, e inclusive é mais rentável para as organizações. Infelizmente, não é o que a gente tem visto aí na prática, né? Pois é, eu ia te perguntar, as empresas erram muito com relação a isso? É tão curioso que na prática a gente visualiza as empresas querendo captar novos clientes, mas se preocupando pouco com a manutenção e retenção desse consumidor. E aí o que acontece? Muitas vezes, inclusive, terceirizam serviços de atendimento ao cliente. Então, o saque, um call center, esse serviço tão fundamental para manutenção, assistência, atendimento ao cliente é terceirizado aí por outras empresas e acaba não tendo aí o mesmo compromisso com a cultura, com a essência, com os valores que a organização possui. E às vezes o próprio gestor nem fica sabendo da qualidade que está sendo prestada, né? O atendimento para o cliente. Não tenha dúvida. Muitas vezes esses indicadores não são medidos, não são avaliados, a empresa não tem um termômetro. Então, como a gente colocou há pouco, né? A empresa se preocupa com o seu indicador econômico, com o seu resultado financeiro, mas pouco olha qual é o desenvolvimento da satisfação, retenção, fidelização dos seus clientes. Tá certo. E aí acaba tendo aí um grande paradoxo, porque a empresa só vai ter aumento na sua receita de longo prazo ou ter uma margem de lucro maior se ela fidelizar seus clientes. Tá né? certo. Eu posso captar muitos clientes, mas se eu não oferecer um serviço adequado, esse meu consumidor aí vai para a minha concorrência. Ou né? seja, se eu não for eficaz, vou acabar Não tem perdendo jeito, ele, né? né? Como a gente disse no Exatamente, início do programa. Agora, professora, me diga uma coisa. A gente fala muito sobre fidelizar o cliente. No entanto, assim, a gente sabe que
cada mercado é um mercado, cada tipo de negócio se tem que se tratar de um jeito para fidelizar teu cliente. Mas existe uma fórmula, vamos dizer, que seja meio global? O que as pessoas ou o empresário deve fazer mesmo? Pequenas coisas, de repente, né? Detalhes do dia a dia no atendimento que ele pode fazer para que esse cliente de fato fique e também te indique para outras pessoas, né? Do seu raio de convivência. Rafael, de forma geral, o que a gente percebe? Que as empresas investem pouco em capacitação das suas equipes. Então, esse é um primeiro grande erro que, se a empresa investir mais em inovação e capacitação da excelência de seus colaboradores, ela vai ter realmente um resultado aí esperado, ela vai sentir isso sensivelmente, inclusive na atual constituição social que nós vivemos, né? Consumidores aí já extremamente intolerantes, né? Os clientes já não aguentam mais ser mal atendidos, isso virou já praticamente comum, né? O mal atendimento. Corriqueiro. Quando você é bem atendido, você é surpreendido. Então, houve uma inversão da lógica. Uma inversão desses valores. Okay. Quando você é bem atendido, você é surpreendido. Quando você é mal atendido, puxa, sou mal atendido em tudo que é lugar. Então, realmente, a empresa que investir em capacitação a fundo, inovação dos seus serviços, e não numa capacitação pontual. É um programa aí que a gente visualiza muito comum. A empresa desenvolve um programa de capacitação quando o colaborador entra na empresa, mas não dá continuidade. Essa capacitação não é perene. Então, esse é um primeiro grande problema, sério problema, que mais de 90% aí das organizações acabam enfrentando isso, são dados de pesquisa, né, que apontam e nos demonstram esse cenário. Tá certo. Professora, me conta uma coisa, existem cursos para gestores se capacitarem nesse sentido, até para que tenham, vamos dizer, esse retorno dos clientes de uma forma mais eficaz, mais concreta? Cada vez mais a preocupação e o olhar em serviço vem chamando mais a atenção das universidades. Anteriormente, a gente via um olhar muito industrial, muito com foco na hierarquia, muito trabalhado em processos. Hoje, a gente entende que o serviço detém mais de 80% do PIB do nosso país, portanto, as universidades passam a olhar para esse tema com outros olhos. Então, nós temos já em algumas universidades um pioneirismo, já programas de MBA em excelência em serviços, a gente já visualiza uma série de iniciativas e programas de capacitação mais direcionados e com foco também no mercado. Hoje, as empresas vêm demandando também a necessidade de desenvolvimento de um programa customizado à sua necessidade. Então, o crescimento das universidades corporativas vem chamando muita atenção do segmento educacional. Tá certo. É bacana até falar sobre isso, porque às vezes é uma pessoa que não tem nenhuma formação na área administrativa, né? Vai lá, estuda, não sei, vamos dar como exemplo moda, de repente até tem na grade curricular lá durante o curso algo relacionado à administração, mas pode ver na pós ali, então, abrir essa porta para... Se especializar, eu acho que cada vez mais o profissional, principalmente que atua com gestão, ele precisa ter uma visão mais multidisciplinar e não só uma visão específica da sua área, do seu segmento. Isso. Então, isso é fundamental. Para quem vai atuar com gestão, claro, uma especialização, uma pós-graduação, um curso de MBA, hoje aí é fundamental, né? Lá na Universidade Positiva até vocês têm um núcleo, né, de estudos, parece que um laboratório justamente, né, que trabalha com essa temática toda aí. O que na prática vocês fazem lá, professora? Nós desenvolvemos hoje o primeiro laboratório de excelência em serviço do país, com o intuito justamente de capacitar demandas empresariais, entendendo que esse universo, a área de serviços, ela tem uma potencialidade de crescimento enorme. E as empresas que investirem de fato nessa área vão ter ganhos exponenciais. Hoje, a atuação no laboratório de serviço é tanto desenvolver produtos customizados para essas empresas, também a adoção de projetos práticos. Então, por exemplo, uma empresa, ela pode adotar aí o laboratório de excelência em serviço para um programa de cliente oculto, para identificar quais são os problemas na sua empresa no quesito abordagem com o cliente. Isso hoje a universidade vem atuando mais a fundo, também trabalhando com os alunos, né? Então, os alunos são formados, são treinados para que eles possam desenvolver esse trabalho. E hoje a universidade também vem trabalhando muito com empresas referências mundiais. Então, nós trouxemos aí o Instituto Disney para trazer quais são as principais práticas que o grupo Walt Disney desenvolve, o que eles fazem nessa grande corporação que é referência internacional, que de fato as empresas brasileiras podem aplicar e colocar em prática aí no desenvolvimento de seus negócios. Ou seja, tudo que é bom deve ser copiado, sempre, né, professora? Não tenha dúvida. É o benchmark, né? Tá
certo. Eu vou te pedir licença um minutinho só, professora, para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a excelência de serviços aí nas empresas grandes, pequenas, médias, aí não importa, tem que atender bem o cliente, né, professora? É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Voz e hoje falando sobre a excelência nos serviços. Como é que você pode fidelizar o seu cliente, melhorar a qualidade dos serviços que você presta? Conversando comigo sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a Carolina Parolin, que é professora da Universidade Positivo, né? Professora e especialista, né, nessa área de excelência em serviços. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafael. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Tá certo. Professora, me conta uma coisa. A TI, Tecnologia da Informação, qual o papel dela, a importância que ela tem justamente nesse atendimento ao cliente? Ela pode ter reflexos nisso? Eu acho que esse tema que você colocou é extremamente pertinente quando a gente vem falar de excelência de serviço. É mais do que nunca, a gente percebe aí uma certa substituição por alguns cargos de trabalhos mais operacionais, atividades, e até de certa forma mais braçais, por substituição pela máquina, pela tecnologia da informação ou por novos aparelhos, né, por novos instrumentos. Um exemplo disso é o que a gente visualiza no caso dos bancos. Né? Então, se a gente voltar um pouquinho lá para trás, né, puxa, vamos ter caixas eletrônicos. Então, a sociedade, não, mas como caixa eletrônico? Não vou ficar mais na fila esperando para ser atendido pelo meu gerente? Mas como isso, né? Pois é. Então, ao invés de você esperar 30, 40 minutos na fila, você tem à disposição um caixa eletrônico. Isso é tendência. Não tem como a gente relutar, não tem como achar que, puxa, isso não vai acontecer. Vai. De fato, as empresas vão enxugar suas estruturas para dar mais valor às pessoas. Portanto, a tecnologia da informação vem a ser um grande auxílio para nós, né? Cada vez mais novas plataformas, hoje toda essa febre de aplicativos, novas soluções em serviço são criados para justamente suprir uma lacuna. Então, muitas vezes a gente percebe que o atendimento não foi bem efetuado, não foi bem realizado. Hoje, uma máquina pode realizar isso com uma forma mais prática, mais ágil e com mais resultado. No entanto, as pessoas precisam se capacitar mais para que elas se mantenham, garantam sua empregabilidade, né? Professora, nesse sentido até da tecnologia da informação, a empresa criar um site, disponibilizar no site, vamos imaginar, por exemplo, uma loja de roupas, chegou coleção nova lá, postou na página, ou de repente até numa rede social, né? Essa questão do cliente estar em casa e saber que naquela loja que ele gosta de comprar chegou uma novidade, isso também é uma forma de fidelizar, né? De aproximar o cliente mais daquele negócio. Não tenha dúvida, né? Mais do que nunca o cliente hoje está em múltiplos canais. O cliente hoje não está só na loja física. Ele hoje acessa o Instagram, o Facebook, site, vários canais. Então, entender dessa gestão de múltiplos canais é fundamental também para as empresas. A empresa que hoje ela restringe seu negócio no único canal de comunicação, ela está sendo deixada para trás. Então, a empresa precisa investir também na capacitação, precisa investir aí nesse aprimoramento e entendimento da gestão de múltiplos canais. Tá certo. Professora, a gente tem a participação de alguns telespectadores aqui que enviaram dúvidas para a gente, e tem uma dúvida aqui que eu acho que é bem clara da falta de, vamos dizer, de fidelização dos clientes, né? Essa telespectadora aqui é a Rosângela, e ela tem um salão de beleza no bairro Auer, aqui em Curitiba. Para quem não conhece, é um bairro até bastante populacional, é bastante grande aqui, uma região territoriana bastante grande aqui. E ela tem esse salão de beleza lá, professora, há 32 anos. E ela diz que de lá para cá abriram muitos salões na região. E ela ainda continua com uma certa clientela, que sempre foi dela, mas muitos do que ela tinha escaparam. Foram para o mercado do lado, foram para o salão da esquina do lado, e ela quer trazer esses clientes de volta. Como é que ela faz isso? A característica da competitividade hoje é um fato, né? Porque nós tínhamos aí num cenário uma empresa para cada 100 mil habitantes, vamos usar como exemplo, nós temos hoje 30 empresas para os 100 mil habitantes, né, para a mesma população proporcionalmente. Então, a competição é cada vez maior. Para você chamar a atenção de um cliente ou mantê-lo, isso vai exigir mais esforços das empresas. Não adianta usar os mesmos métodos, os mesmos instrumentos de gestão usados lá atrás e querer um resultado diferente agora. Então, mais do que nunca, né, no caso aí
nossa... A A Rosângela, né? telespectadora. Da nossa telespectadora, o que é importante? É investir em mimos ao cliente, trabalhar esse bem receber, por que não criar um ritual de boas-vindas com café, uma água, mas você mostra para o cliente que ele é importante para você, isso não é novo, mas de fato é uma forma de você trazer o cliente, sentir que ele é especial. O serviço tem que ser aprimorado sempre, o entorno, né? Então, a estrutura é importante, a manutenção desse a decoração, salão, né? A estrutura física, decoração, né? cadeira, perceber que isso é novo, né? Não tem nada mais desagradável para um cliente que chegar num lugar que tem um aspecto que, puxa, a cadeira está mais antiga, que falta uma certa manutenção. Então, isso também é um investimento recorrente nessa estrutura. E hoje o cliente dá muito valor a isso. Porque você chega num ambiente que está uma pintura feia, um chão sujo até, né? Você já tem aquela percepção de falta de higiene ali, isso já faz a gente dar uma retraída, Gera né? já um certo choque e, claro, que investir em detalhes, né? Então, no geral, as empresas colocam detalhes no segundo plano. Isso é detalhe. Isso é detalhe. E o detalhe é totalmente visível aos olhos do cliente, né? Esse conjunto, essa atmosfera, esse ambiente. Claro que a capacidade técnica é inquestionável, né? Uma profissional aí com anos de carreira não tem nem o que se discutir. Claro. Mas também trazer uma capacitação contínua, trazer novos cursos, né? O que está sendo feito dentro da área aí, enfim, da parte de tintura, o que é de novidade, é sempre fundamental a atualização também. Rosângela, a gente não sabe, infelizmente, ela não deu muitos detalhes na mensagem dela do como é que ela trabalha, ou de repente uma foto lá do estabelecimento, mas fica aí a dica então, tá ok, Rosângela? Agora, professora, me conta uma coisa, aquela tática também de, por exemplo, tá chegando o aniversário do cliente, dar aquela ligadinha, isso aí também é bacana, né? Fundamental, para dar os né? parabéns, né? E a gente hoje com essa ideia da tecnologia da informação, tudo por e-mail, tudo até pelas mídias sociais. Quando nós recebemos um cartão de aniversário pelo correio, não chama atenção? É gostoso, não é? A gente se sentir lembrado. E de um detalhe, né? Feito à mão. De um vereador, né? De um político que tem tanto por aí, não é mesmo? Então, mesmo com tantas tecnologias, né? Claro que se você... É fundamental lembrar do aniversário do cliente já por uma correspondência eletrônica. Claro. Mas se puder fazer isso pessoalmente, trazer os métodos, né, mais antigos, vamos chamar assim, mandar uma carta, coloca no correio, puxa, esse cliente vai se sentir totalmente prestigiado. Então, claro, é uma obrigação da empresa, né? E não é algo a mais, é uma obrigação. Lembrar do aniversário, trazer uma saudação de final de ano, né? Então, realmente, isso são detalhes, mas que fazem diferença no conjunto. Fazem toda a diferença. Professora, a gente tem uma outra dúvida aqui, um outro participante aqui, é o Bruno, que ele diz assim, o caso dele é um pouquinho mais melindroso, eu acredito. Vamos ver aqui, ó. O Bruno, ele tem uma marcenaria e faz móveis sob medida. E lá ele tem um funcionário que ele herdou do pai dele, que essa empresa já era do pai. O pai, pelo que ele disse na mensagem, acabou falecendo e ele herdou, a empresa continuou com o negócio. E esse funcionário está lá na empresa há 30 anos, mas o problema é o seguinte, professora, que os clientes reclamam que ele é muito rude no atendimento. E ele não sabe o que faz com esse funcionário, porque ele já conversou, tentou melhorar, não pode demitir, porque há ali também 30 anos, uma empresa pequena, familiar, se há de convir que é um vínculo já de amizade, um relacionamento maior do que apenas patrão-funcionário, né? E ele não sabe o que fazer, porque já conversou com a pessoa não melhora e os clientes continuam reclamando. Faz um bom serviço, pelo menos a princípio. O Bruno não reclamou disso, mas existe esse mau atendimento. Falta essa amabilidade, então, portanto, com o cliente, que é o grande tesouro da empresa, né? Que então, o grande tesouro da empresa é o cliente. Então, pois se está faltando realmente com o cliente uma certa amabilidade, um jeito, está na hora de rever, Bruno. O que é interessante? Funcionários antigos, eles guardam muita referência, muito valor dessa empresa, né? Eles têm toda uma carteira de clientes, já sabem todos os processos da organização, então não tenha dúvida que um funcionário antigo, ele é leal à empresa, ele guarda esse grande tesouro da organização, ou seja, os processos já acontecem de uma forma natural e guarda essa carteira dos clientes. Mas tem um porém, né? O colaborador mais antigo, ele já está mais acomodado na organização, ele já não tem mais tanto interesse em trazer coisas novas. Né? Sempre foi feito assim, para que eu vou mudar agora? E ele é mais resistente. Então, isso é um grande perigo também para a empresa. A empresa que quer inovar, quer trazer novos ares, quer trazer, de repente, uma nova tecnologia. Às vezes, esse funcionário acaba sendo uma âncora para a empresa. A empresa afunda
pelo fato de não ter uma pessoa disposta a ter uma visão mais estratégica, uma visão de futuro, um olhar mais de longo prazo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com colaboradores antigos. Se ele tentou falar, não teve jeito, tentou conversar e não resolveu, o jeito é continuar, Bruno, não tem muito o que fazer. É difícil falar, mas realmente o funcionário, quando ele não está disposto a satisfazer as necessidades dos seus clientes, ele não está disposto a encantar o teu cliente, ele acaba sendo uma laranja podre dentro do teu ambiente. Ele vai acabar contaminando negativamente todo o teu propósito de desenvolver novos projetos para a tua empresa, né? Tá certo, Bruno. O jeito é esperar, então, o teu funcionário aí se aposentar. Né, pode professor? Ser, né? Se não tem não jeito. Não deve faltar muito, né? Com 30 anos, vamos torcer. Pode ser, aí. né? Professora, antes eu quero só pedir desculpas para os telespectadores demais aqui que mandaram mensagens também, dúvidas. A gente não vai conseguir responder tudo hoje, mas a gente deixa o convite já para a professora numa próxima oportunidade voltar aqui. E eu quero lhe agradecer, Carolina, pela presença aqui, por esclarecer mais dúvidas aí sobre questão de relacionamento com os clientes, né, excelência nos serviços. Muito obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço, né? É uma satisfação estar aqui com vocês. Né? E eu agradeço também a você que está em casa e nos deu a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo Voz.